Este homem salvou um crocodilo da morte. Anos depois, o inesperado aconteceu. Ambos Latam era como a maioria dos pescadores. Ele levava uma vida tranquila, mas tudo isso mudou um dia depois de um encontro próximo com um animal vicioso no mar. Alguns dos animais mais perigosos do mundo são encontrados na água, e a maioria deles tem mandíbulas poderosas e um bote de ataque muito rápido. É por isso que os pescadores normalmente ficam longe e nem querem cruzar seu caminho. Ambo era de Kalimantan e tinha gasto metade de sua vida na água. Ele tinha um velho barco de pesca feito de madeira que ele levava para o mar logo cedo todas as manhãs. Ele pescava peixes para levar ao mercado pelas docas. Ambo estava trabalhando para sustentar seu filho recém-nascido, Budi, e cada barco carregado com peixes ajudava Ambo a pagar as despesas necessárias para que o menino pudesse ir para a escola primária, pois o pai não queria que Budi tivesse que se tornar um pescador como ele teve que se tornar. Quando era ainda muito jovem, Ambo trabalhava sozinho. Ele tinha que preparar as iscas, as linhas de pesca e levar seu barco para o mar todas as manhãs. E isto não era uma tarefa nada fácil. Ele viveu ao lado de um rio e mantinha seu pequeno barco por perto. Então, a cada dia, ele tinha que navegar através de um rio estreito por 10 minutos, até que ele chegasse em uma parte calma do mar. Em uma manhã tranquila, quando ele chegou ao mar, que ainda estava calmo e o sol ainda estava escondendo-se atrás do horizonte, Ambo remou para um de seus lugares favoritos. Ele estava lá antes de qualquer um dos outros pescadores, do jeito que ele gostava. Mas se ele soubesse o que esperava na água naquele dia, ele nunca poderia ter entrado em seu barco e partido em primeiro lugar. Ambo tinha crescido nas Ilhas Bontongo, onde que ele tinha visto se transformar em uma pequena cidade ao longo de sua vida. Quando ele era ainda um menino, ele e seu pai sentavam-se em seu barco e ficavam por horas sem ver outra alma. Agora, ele poderia ver barcos grandes à distância e os de transporte de carvão e materiais ao largo da ilha. Tudo isso significou mais dinheiro para a economia local, mas também mais poluição no rio. Muito tinha mudado, mas ele tentou não se deixar incomodar, pois Ambo ainda se sentia ligado à sua cidade natal através dos peixes e animais do mar. E mesmo em seus dias de folga, ele ia nadar perto do Recife e procurar por novos peixes. Ele descobriu que os mais surpreendentes animais vinham até você quando você nem estava prestando atenção. Ambo estava com seu barco parado e suas linhas estavam montadas. Ele estava pronto para colocar os pés para cima e esperar enquanto observava o nascer do sol. Mas ele não teve muito tempo para relaxar, pois havia algo na água que estava prestes a mudar sua vida. Uma das suas linhas de pesca foi sacudida de repente do lado esquerdo. Ambo espreitou-se sobre o lado do barco e pensava que devia ter sido um peixe grande, mas ele viu a sombra de algo passar por baixo do barco que parecia muito pontiagudo e grande para ser um peixe. Enquanto isso, a sombra puxava a linha de pesca e logo puxou aquela vara de pesca que saiu voando para a água atrás dele. Ambo era devagar demais para reagir e não conseguia agarrá-lo. Com o tempo, seu barco estava balançando de um lado para o outro. Ele tentou estabilizá-lo, foi quando então um enorme corpo verde saiu da água. Entre os salpicos de água, Ambo viu que tinha um detalhe pontiagudo dos dentes e até mesmo sua pele parecia afiada. Foi quando ele percebeu que era um crocodilo. De fato, ele tinha visto crocodilos antes, mas sempre em águas mais rasas e nunca tão longe do pântano. Ambo também notou que era um crocodilo totalmente crescido, talvez cerca de 3 pés ou 1 metro de comprimento, e quando ele se contorceu e virou-se na água, dava para ver que um grande saco plástico estava preso em sua boca, e enquanto o animal tentava fechar a sua mandíbula aberta,
Parecia que estava sufocando. Sem nem ao menos pensar direito, Ambo pulou em cima do crocodilo perigoso e começou a puxar a sua boca aberta com as próprias mãos. E nessa confusão, os dois foram acima e abaixo da água enquanto o pequeno pescador lutava com o predador. Mas os anos em que Ambo passou puxando o barco pelo rio o haviam feito forte e foram necessários apenas alguns segundos para que ele fosse capaz de puxar o plástico para fora da boca do crocodilo e assim salvasse o animal de uma morte certa. Então ele empurrou o crocodilo para longe com os pés para dar a ele tempo suficiente para nadar de volta para o barco. O crocodilo virou de frente para Ambo e os dois congelaram por um momento. O animal rapidamente nadou para longe e o pescador escaldado de volta para o barco dele, onde torcia suas roupas molhadas. E não conseguia nem ao menos acreditar no que acabara de acontecer. A adrenalina ainda estava bombando e ele tomou um pouco de tempo para poder se acalmar. Mas o dia estava longe de acabar e estava prestes a ficar ainda mais bizarro. Um pouco mais tarde, quando Ambo já estava voltando para o rio, ele ouviu alguns espirros de água atrás de seu barco. Ele olhou para trás e, para sua surpresa, ali estava o crocodilo novamente. Ambo não sabia se ele estava em perigo ou não, então ele acelerou, mas o crocodilo rapidamente o alcançou e começou a nadar ao lado do barco lentamente. Ele cutucou o barco suavemente e Ambo percebeu que ele podia estar tentando brincar com ele. Assim, Ambo jogou-lhe um dos peixes que ele havia pego mais cedo, e o crocodilo agarrou e nadou ao lado do barco durante todo o caminho até que Ambo chegasse perto de sua casa. Sua esposa estava perto do leito do rio e gritou para ele tomar cuidado. Ela disse em pânico que havia um crocodilo ali mesmo, mas o Ambo garantiu-lhe que estava tudo bem. Ela não acreditou nele até que ele estacionou o barco e o crocodilo suavemente nadou até seu novo amigo. Na mão, Ambo trouxe outro peixe. Desta vez, eles estavam quase se tocando. E depois de nadar um pouco mais no rio, o crocodilo o deixou. O homem sentia como se aquela tivesse sido uma experiência única na vida. Mas a história não seria bem assim. Mais ainda porque depois de alguns anos, a esposa de Ambo tinha uma ótima notícia. Ele tinha levado seu filho em uma viagem de pesca fora da cidade, quando sua esposa o chamou. Ela disse-lhe que algo incrível tinha acontecido. Aquele crocodilo de anos atrás tinha voltado e ele parecia estar à procura de Ambo. Uma vez que ele não estava lá, sua esposa alimentou o crocodilo como ele tinha feito. Os seus vizinhos também sabiam dessa história. Ele tinha contado sobre ela anos atrás. Na manhã seguinte, Ambo voltou para casa para encontrar o crocodilo, e lá estava ele novamente. Eles cumprimentaram um ao outro em uma parte rasa do rio e o crocodilo deixou Ambo chegar perto. O crocodilo já não era tão pequeno quanto era no tempo que tinha se conhecido, pelo que ele se lembrava. Ele devia ter crescido até o tamanho de um crocodilo adulto e devia ter agora uns 23 pés ou 7 metros da cabeça aos pés. Mas algo que nunca mudou foi o nível de afeição por Ambo. De alguma forma, o animal lembrava dele ter salvado sua vida naquele dia e depois de todos aqueles anos. Desde o seu regresso, Ambo tinha chamado o crocodilo de Risga e ele nada até a casa à sua procura e de algo para comer. Claro, mas quando Ambo não o encontra, ele faz algo bem inusitado. Ele pega o seu barco e vai procurá-lo no rio como qualquer dono de animal de estimação faria, se o seu cão de estimação ou gato tivesse desaparecido. Ele vaga pelo rio até que ele o encontra. Quando ele o encontra, ele o alimenta, às vezes com peixe ou até mesmo com 3 galinhas de uma vez. Quando ele está satisfeito, ele nada para longe e isso também faz Ambo feliz. E ele nunca se esqueceria de alimentar seu amigo. Mesmo que Ambo saísse da cidade para trabalhar, ele sempre deixava combinado com os vizinhos ou amigos dele para passar e dar ao crocodilo algo para comer. Desta forma, ele nunca passaria fome, mesmo que Ambo não estivesse lá para cuidar dele pessoalmente. Ao longo dos anos, o filho de Ambo, Budi, cresceu ligado ao crocodilo também,
e uma de suas coisas favoritas era alimentar o crocodilo com seu pai. Risca gosta de peixe, mas em ocasiões especiais, frango ou carne bovina são incluídos em seu cardápio. A história do crocodilo motivou o menino a fazer uma mudança. Eles começaram a limpar o plástico no rio todas as semanas e sonhavam em se tornar um político e assim parar com a poluição marítima da cidade vizinha. O crocodilo continuou visitando a casa do Ambo pelos próximos 20 anos. Às vezes, ele seguia seu barco de volta pelo rio, assim como ele fez naquele primeiro dia. Sempre que o crocodilo se machucava, Ambo tentava fazer o seu melhor para ajudá-lo. Até mesmo chegou a chamar o veterinário até o rio um dia. O veterinário estava com muito medo de chegar perto, mas ele disse a Ambo o que fazer e entregou-lhe algum remédio também. Ninguém acreditava que um crocodilo poderia confiar em uma pessoa, muito menos nisso. Mas a amizade de Ambo com Risca tinha provado que todos eles estavam errados. E você, acreditaria um dia que um crocodilo e um ser humano poderiam ser melhores amigos se você não tivesse ouvido falar sobre essa história? Que parte dessa história é a sua favorita? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!